a arte geométrica abstrata, ela chega no Brasil mais ou menos no final dos anos 40. É importante a gente lembrar que o nosso modernismo dos anos 20, ele é praticamente todo figurativo, não havia uma pesquisa de abstração nesse primeiro momento do modernismo. Mas no final da década de 40, o Brasil cresceu muito durante a guerra, né, e se internacionalizou. Então, nesse momento, surge uma preocupação de tornar visível que o Brasil é um país moderno. E essa modernidade aparece nessas estruturas que são arquitetônicas, por exemplo, é o momento que o Niemeyer começa a fazer os seus primeiros projetos. O coroamento dessa vertente, em termos de arquitetura, é, por exemplo, a Fundação de Brasília, que é um ícone, né, de um Brasil moderno, de um Brasil que vai dar certo. Nas artes visuais, isso aparece também no finalzinho dos anos 40, como uma tentativa de tornar a linguagem plástica produzida, principalmente no Rio e em São Paulo, como uma linguagem universal, né, que tivesse um alcance universal, porque afinal um quadrado é quadrado no Brasil, na Alemanha, na Noruega, no Japão, enfim, qualquer lugar um quadrado é um quadrado. Então essa linguagem que é comum, digamos, em termos mundiais, ela passa a ser uma meta para os artistas, principalmente paulistas e cariocas. Nesse sentido, a primeira Bienal de São Paulo, 1951, foi muito importante porque ela sedimenta ou consagra muitos desses artistas que começam a se interessar e traz artistas de fora, artistas internacionais que trabalham com uma linguagem abstrata geométrica. Bom, formaram-se então grupos de artistas interessados na abstração geométrica em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acontece que ao longo dos anos 50, na medida em que eles iam expondo, ou juntos ou separados, foi ficando claro que havia uma visão um pouco distinta do que cada um entendia por abstração geométrica. Então, em São Paulo, a gente pode dizer que os artistas eram mais ligados à geometria como um fim. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam interessados na planaridade de uma superfície de tela, por exemplo, ou de papel, e nas variantes que essa superfície podia ter, de linhas, de planos, de cores, uma vez que era esse o vocabulário que eles trabalhavam, né, e não uma figuração propriamente dita. Ora, no Rio de Janeiro, a linguagem abstrata acabou se mostrando muito mais um meio do que um fim. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles usavam uma composição geométrica, mas a finalidade era outra. A finalidade era provocar no espectador uma vivência, uma experiência que ele só poderia ter com a presença física dele diante da obra. Então, os artistas cariocas, que depois viriam a se chamar neoconcretos, né, em oposição aos paulistas que se chamavam concretos, né, que tinham essa denominação, os neoconcretos vão convidar cada vez mais os espectadores para fazerem parte da obra. Aqui nessa exposição a gente vê então uma seleção, né, desse conjunto de obras da Pinacoteca e algumas obras também que fazem parte da coleção Nemirovsky e de uma coleção particular que também, enfim, lidam com essas questões da geometria abstrata.